Olá, seja muito bem-vindo a mais uma semana, né? Mais uma live nossa, mais um vídeo aqui para o nosso YouTube, onde a gente está analisando já tem há um tempo, onde nós estamos analisando sobre esse ser humano. Esse ser humano que tem como um dos grandes aspectos, se não o maior aspecto, a questão da formação, da educação, né? No sentido de pensarmos assim, olha, nós só somos alguma coisa porque fomos educados para ser. Né? O ser humano não é um objeto dado. O ser humano é uma construção, quando a gente pensa essa construção na ideia de que nós somos formados, como Ortega y Gasset vai dizer, por eu e minhas circunstâncias. Né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Eu não estou sozinho ali. Então, se eu sei comer, se eu sei falar, se eu sei andar de certa forma, é porque alguém me pegou pela mão, é porque alguém me educou. E se nós esquecermos essa característica de que o homem tem que ser educado, que o homem é aberto para essa educação, que nós seguimos certas lógicas, tá? Se nós seguimos certas lógicas, nós temos que entender que este homem precisa constantemente ter alguém ao lado para justamente tornar-se homem. Né? Vale sempre aquela figura, né? Aquele exemplo do Tarzan, do Mowgli, com uma forma bem básica, bem catequética para a gente compreender. Se eu tenho esses modelos para seguir, a concepção que eu vou ter minha serão esses modelos. Isso mostra a força que um pai, uma mãe, um amigo, a sociedade como um todo tem para com estes que estão iniciando a sua trajetória no mundo. Porque eles são um modelo, eles são um exemplo. E isso, esse exemplo, esse modelo, constrói o imaginário dessa criança. Constrói a forma dele enxergar o mundo. Porque o mundo é dado para ele. Né? O mundo é jogado para ele. E esse mundo que é jogado para ele, ele absorve da maneira que ele vai compreendendo esse mundo. E para compreender esse mundo, ele precisa ter chaves de interpretação para, por exemplo, suportar um não, correr atrás dos seus objetivos. Senão ele vai chorar o resto da vida. Vejam, essa forma que eu estou dizendo de educação, do formar-se, ela é eterna. Ela não termina. Ela é para o resto da vida. Né? Nenhum ser humano pode, em hipótese alguma, dizer que, olha, eu sei tudo, eu aprendi tudo, eu me formei e estou pronto. Se você pensar dessa maneira, né, o pessoal aqui da nossa aula, se você pensa dessa maneira, você está caindo no grande erro de parar de evoluir, parar de crescer, parar de aprender. E com muita certeza, mais cedo ou mais tarde, se você tiver um emprego, no caso, você perde o emprego. Por quê? Porque até aquele que tem um emprego hoje sabe que se não continuar o seu processo de estudo, de aperfeiçoamento, ele automaticamente regride. Devido ao excesso e à quantidade de informação, de atualizações que a gente vai tendo ao longo da vida. Já foi a época onde aquele cara nascia, crescia, tinha uma profissão e morria com essa profissão. Existem vários estudos que hoje afirmam que a profissão que você está escolhendo hoje, com 17, 18, 19, 20 anos, não será a mesma quando você tiver 50 anos. Logo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar em processo de aprimoramento sempre. Eu tenho que estar apertando o F5, né? Eu tenho que estar atualizando sempre. E aí a gente cai exatamente no tema da aula de hoje. Nós estamos ensinando a apertar botões e esse botão dispara a bomba atômica. Como assim? E eu vou explicar para vocês não se perderem. Vejam, houve uma inversão gritante, gigantesca, violenta, do que pode ser compreendido como educação, aprendizagem, ser, tá? A gente está aqui bem, tá lá em cima a conversa. Ser algo, ser humano,
né? Ser. Houve uma inversão desse ser para uma nova concepção de sujeito, para uma nova concepção de indivíduo, para uma nova pessoa. Como, Mateus? E eu explico para você. Antigamente, e é ruim ficar falando antigamente, porque parece que antigamente era melhor, mas antigamente, esse homem, esse sujeito, esse indivíduo, essa pessoa, ela compreendia que se ela não entendesse os conceitos, se ela não entendesse ou não tivesse ali as chaves da interpretação, ela estaria fora da realidade, de certa forma. Tá bom? Ou seja, esta pessoa tinha que aprender para ser. E quando eu falo aprender aqui, nós estamos olhando de maneira errada. Não é aprender no sentido de fazer 2 mais 2 é 4. Saber os estados brasileiros. Não é isso. Essa aprendizagem ela é essencial, ninguém está discutindo ela. O aprender que eu estou falando aqui é entender que há algo maior que essa aprendizagem. É aí que está a sacada. É essa aprendizagem. Mas isso já naquela época. Hoje, nem esta aprendizagem existe mais. Você compreende isso? Nem essa aprendizagem existe mais. E eu falo isso diariamente. Se eu pego uma pessoa dos anos 70, 60, 60 e 70, tá? Vamos pegar esse escopo aqui, 60 e 70. E pego o mesmo jovem. Hoje, a diferença de um para com o outro para acessar essa realidade é tremenda. E aí eu vou tentar melhorar meu argumento dizendo o seguinte, olha, antigamente, este jovem aprendia o conceito para o fazer. Tá bom? Hoje, inverte-se essa lógica e o fazer torna-se mais importante do que o aprender, no caso, o conceito. É como se eu dissesse assim, ó, houve uma redução do ser humano. O ser humano é aquele que deve aprender a apertar botão. O ser humano é aquele que deve aprender a fazer um robozinho. O ser humano é aquele que deve aprender a fazer robótica. O ser humano é aquele que deve programar as coisas. E olha o assustador dessa história. Hoje, dentro do estado de São Paulo, você vai começar a ter aula de robótica. Você vai começar a ter aula de programação. Nossa, que incrível, que maravilhoso, é isso mesmo. Nós temos que preparar os nossos jovens para a sociedade. Nós não estamos preparando os jovens para a sociedade. E é isso que é assustador. O que nós estamos fazendo é preparar esse jovem para o mercado de trabalho. E não para a sociedade. Porque preparar o jovem para a sociedade é preparar ele para ser humano. E nós estamos esquecendo desta realidade. Então eu vou ter um cara que vai aprender a programar, eu vou ter um cara que vai saber fazer robô, eu vou ter um cara, isso na teoria, tá bom? Eu vou ter um cara que vai conseguir mexer em fuzil, mexer em dados, só que eu vou ter esse mesmo cara, esse mesmo indivíduo, esse mesmo ser, sem saber se compreender. Extremamente desumano. Olha como isso é assustador. Veja como isso lá no fundo é maléfico, por isso que a aula chama. Né? Estamos ensinando a apertar botões e logo eles vão apertar a bomba atômica.
Porque o que é apertar a bomba atômica? Apertar a bomba atômica é não olhar no outro um ser humano. As escolas contemporâneas estão, guarda isso, as escolas contemporâneas estão destruindo o ser do ser humano. E aí as pessoas, quando saem da escola, estão extremamente angustiadas, ansiosas, depressivas, violentas. Sabe por quê? Porque ela aprendeu tudo nessa escola, menos a lidar com ela. Ela aprendeu a lidar com o joguinho, ela aprendeu a lidar com o computador, ela aprendeu a lidar com o celular, ela aprendeu a lidar com o sistema de programação, com a plataforma robótica. Ela aprendeu sobre os reagentes, ela aprendeu sobre biologia, sobre química. Ela só não aprendeu, e esse só, é claro, é sarcástico, ela só não aprendeu a como lidar com ela. Ela só não aprendeu a acessar a realidade. O mundo virtual, ela aprendeu. O mundo que, na verdade, é o mundo que está sendo programado pelo ser humano, ela não aprendeu. E aí o que acontece? Em algum momento da vida dela, ela estoura essa bomba atômica. E aí o que pode acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Ela vai saber programar muito bem o computador, ela vai fazer o robozinho, ela vai até entrar na universidade. Ela até pode ter um bom emprego. Ela até pode ganhar dinheiro e tudo isso é importante, ninguém está tirando a importância disso. Só que ela vai ter um relacionamento extremamente frágil. Na primeira oportunidade ela separa. Ela vai ser um pai frágil, um cidadão frágil. Sabe por quê? Porque ela aprendeu tudo nessa escola, menos a compreender a realidade do sujeito, a compreender realmente o que ele é. Por isso que eu tenho essa certeza de que nós já estamos, mas isso só será aprofundado, de que nos próximos 10, 15 anos, o reflexo dessa educação será uma sociedade doente mentalmente. E quando eu falo mentalmente, eu estou falando do espírito, consequentemente. Os jovens que saem hoje das escolas particulares, das escolas públicas, basicamente aqui eu estou olhando para o estado de São Paulo, mas deve ser reflexo, infelizmente, das demais, a maioria, todas elas estão saindo com uma bomba relógio dentro delas. Todos os jovens que estão saindo hoje das escolas estão saindo com uma bomba relógio programada para ser explodida. É só uma questão de tempo para esse jovem que hoje está lá recebendo canudo do ensino médio se explodir. Ou se auto-explodir. Ou explodir alguém. Nossa, Mateus, mas por que tanto pessimismo para isso? Não é o pessimismo, é a realidade. É a realidade. Acessamos a internet, temos Wi-Fi nas escolas. Conseguimos fazer esse jovem praticamente chegar na Lua. Mas ainda não conseguimos ensinar para esse jovem o que é importante, o que é essencial, o que é para sempre. Nós reduzimos o ser humano num sub-humanismo. É isso. Entrou no nosso linguajar diário palavras como nada mais que, nada mais que isso. Ah, porque eu tô doente. Ah, porque pode ver que tá faltando dentro de você vitamina A, B, C, D, e é isso. Isso é reducionismo. O ser humano é muito maior, e é isso que a gente está esquecendo, ao bater na tecla. O ser humano é muito maior do que um ser físico, químico, biológico. O ser humano é muito maior que um ser físico, químico, biológico. Ele não é só isso, ele não é só matéria. E é isso que a gente está esquecendo na educação, pô.
A gente está esquecendo que esse indivíduo que não passa por um processo de conhecimento será o ser humano que terá um bom emprego, terá um bom carro e à noite, quando chegar na casa, vai chorar. Porque foi dado toda a materialidade para ele. Foi dado todo o aspecto físico, químico, biológico. Menos o aspecto espiritual. O aspecto do ser. E o que nós vemos nas escolas? Cada vez mais como que eu vou dizer aqui? Esta divisão, né? Essa especialização do conhecimento. E não mais a universalidade do conhecimento. Foi-se erigido uma torre de marfim para as áreas tecnológicas, para as áreas aqui que eu vou chamar de áreas físicas, químicas e biológicas. E foi desconstruído propositalmente, tá? Nada aqui à toa, propositalmente, foi desconstruído aquilo que sustenta o ser, que é a compreensão de si. Então, Mateus, a resposta é ter matérias como projeto de vida. Não é disso que eu estou falando, meu Deus do céu. O que eu estou discutindo aqui é que nós temos que olhar para esse indivíduo como aquele que vai sair doente da escola, porque nós estamos esquecendo realmente que esse indivíduo é um ser humano. E não é fazendo campanha do Setembro Amarelo, do Novembro Azul, do Março Rosa, do Fevereiro Lilás. Não é fazendo cartaz, que é absurdo, né? Quanto é antigo isso, e colando na parede. Não é trazendo um psicólogo para dentro da escola, que malemar vai ficar dentro da escola. Não é isso. Percebam? Isso são remédios paliativos que não vão resolver o problema. Mas é construir ao longo da sua história. E imagine que esse jovem acorda às 6 da manhã, dorme meia-noite e metade do dia dele praticamente ele convive dentro de uma escola, ele está numa escola, positivamente ou negativamente. E aí esse jovem que está praticamente metade do seu dia na escola só aprende, se é que aprende, vazio. Aprende vazio. E por que eu digo isso? Porque o ser humano não é só isso. O ser humano ele é autotranscendente, ele se transcende, ele é aberto para fora. E quando você só fala de química, física, biologia, tecnologia, robótica, programação, joguinho, você está falando para dentro. Você está falando para dentro. Mas Mateus, é que a ciência evoluiu tanto, e agora a gente começa a perceber que esses jovens já eram doentes lá no passado. Não eram. Não é aí que está o jogo. A própria pedagogia, ela mesma não responde ao que é educação. A própria neurociência não responde o que é educação. E quando eu falo educação, eu estou falando do homem, tá? Porque educar, ensinar, é falar do ser humano. Estamos falando antropologicamente, praticamente. E aí a gente fica lá escutando Vygotsky, Paulo Freire, Piaget, Montessori, sei lá mais quem, mas eles não resolvem o problema porque eles não estão olhando para o ser humano. Eles estão olhando para quê, Mateus? Eles estão reduzindo o ser humano dentro da ótica da teoria deles. E aí nós caímos no que a gente pode chamar aqui de um sistema ideológico. Quando, por exemplo, a biologia se transforma em biologismo. Quando a física se transforma em fisiologismo. Quando a química se torna em quimiologismo, por exemplo. Esse ismo é como se não houvesse espaço para o ser pensar diferente daquilo. Então, só a biologia está certa. Só a ciência está certa.
Só a química tá certa. E a gente sabe que não é por aí. Por quê? Olha que loucura. Porque o homem é muito mais do que matéria, pô. O homem é muito mais. E olhar o ser humano nessa totalidade é olhar exatamente o ser humano como ele deve ser olhado. Como um ser finito, que vai nascer, crescer e morrer, porém essa finitude gera uma infinitude dos seus atos, do seu ser, das suas relações. Então nós estamos construindo seres humanos sub-humanos, que programarão um computador, porém não saberão programar a sua vida. Poderão, sei lá, fazer uma teoria, mas a vida deles é fracassada. E quando eu falo vida aqui, óbvio, entenda, eu não estou dizendo aqui vida material. Isso é o submundo. Eu estou falando a vida que deve ser vivida. A vida do ser. A vida de quando você coloca uma cabeça no travesseiro e você deita com prazer. Que compreende a realidade do que é ser humano. Então aí eu tenho um engenheiro tosco, um advogado tosco, um promotor tosco, um arquiteto tosco, um médico tosco, uma empregada doméstica tosca, um enfermeiro tosco, o que mais? Um professor extremamente tosco, porque professor para ser tosco não é muito difícil. E todo mundo acha que está aprendendo alguma coisa. Que está se formando um puta engenheiro, que está saindo um puta advogado, que está saindo um puta médico. Tá, materialmente você está mesmo. Né? Se você fizer tudo certinho, você tá. Só que você ainda não sabe acessar o indivíduo. Você não sabe ainda se compreender. Você não sabe entender-se. O que são as escolas técnicas? As escolas técnicas nada mais são do que escolas que transformaram o ser no fazer. E o que significa isso? É assustador. Se a gente olhar para a nossa saúde mental, isso é assustador. Por que é tão assustador, Matheus? Porque você está transformando, então, um ser que é muito mais do que corpo, do que mecanismos, do que articulações, você está transformando esse ser humano realmente só nisso. E isso vai ser transferido, por incrível que pareça, e eu não estou exagerando, isso tudo vai ser transferido no ser humano que vai pegar as suas relações e vai entender que elas são exatamente essas engrenagens. Quando o relacionamento não funcionar mais, eu separo. Simples assim. Eu reseto. Eu reinicio. Só que a vida não tem reiniciação. A vida não tem Ctrl-Alt-Del. A vida não é programada. Ela está. Ela vem. Ela existe. Você concorda? Ela existe. E esse existir aqui, ó, é uma abertura para ela. Logo, automaticamente, o que nós fizemos? Nós fragmentamos a nossa identidade só naquilo. Por isso que a sociedade é tão doente. E será ainda mais no futuro não muito distante. Qual que é a saída? A saída é recuperar o humano da humanidade. Só isso. Como é feito isso? Aí é o problema. Aí que está a dificuldade. Porque você tem uma estrutura montada para que isso perdure. E você destruir essa estrutura é basicamente você fundar uma escola nova. Você abrir uma escola. Onde aquele pai que já vai para lá já vai ter que entender, olha que loucura, que o filho dele vai aprender química, física, matemática, biologia, geografia, história, ele vai aprender gramática, sujeito, verbo,
adjetivo, artigo, ele vai aprender tudo isso. Ele tem que aprender tudo isso. Faz parte. Só que... E só que é assustador, né? Este aluno, ele tem que ser maior que tudo isso. Ele tem que ser maior que tudo isso. Porque senão a gente vai criando, e aí eu vou usar um termo um pouquinho mais técnico, uma insegurança ontológica. Que é uma insegurança do ser. Quem está na sala de aula sabe o que eu estou dizendo. Quem está na sala de aula sabe que essa molecada que está aí são extremamente inseguros no ser, no que elas são. E quando se perde essa segurança, quando se perde esse sentimento de confiança, de confiar, todo o resto vai sair mais ou menos. Se eu não sei o que eu sou, como eu posso saber o que eu quero ser? Se eu não sei o que eu sou, como eu posso ser aquilo que eu quero ser? Porque é isso que é o ser humano. É uma abertura para o ser. Uma abertura para fora. Uma abertura para o desejo, para o fazer, para o tornar-se. Por isso que ali existe, então, um grande olhar dessa formação humana, dessa necessidade humana, onde os pais já têm que se formar para isso, para poder dar conta de algo que quando ele colocar esse filho na escola vai ser estragado. Será um processo de educar e deseducar. A escola educa, você vai lá e tem que deseducar. Porque você vai ter que falar pro seu filho, olha, o mundo não é só isso. Ou melhor, o mundo não é isso. No final da vida, quando você estiver prestes a morrer, você vai olhar para a sua história e não vai ver ali física, química, biologia. Você vai ver ali sentimento, ó, ser no momento. Ser no momento, sentimento. É criar jovens que aprendam a crer na vida, né? De apostar na vida, de amar a vida. E amar a vida aqui não é viver a libertinagem. Amar a vida é entender que o mundo tem uma estética, que o mundo tem uma ordem. Que eu, enquanto ser humano, tenho as minhas qualidades e as minhas dificuldades. Que eu tenho a minha personalidade. Que eu tenho que me descobrir. É esse o acesso à aprendizagem que tem que ser feito. E que não é feito. E não é feito porque, em decorrência disso, o que você tem? Em decorrência disso, você tem, então, um ser que vai fazer. Só que não vai saber por que está fazendo. Porque ele já não sabe quem ele é. Vai ser um ser humano que vai aprender toda a química, vai decorar a tabelinha periódica lá, mas não vai decorar o que ele pode esperar da vida, ou o que ele sente, ou o que ele gosta. Por isso que nós estamos enchendo os nossos jovens de vazio. Olha o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou tirando em nenhum momento a importância das disciplinas. Pelo contrário, é essencial. O problema é que nós reduzimos só a isso, somente a isso, e tá tudo bem. O cara entra no ensino fundamental, vai para o ensino médio, entra na universidade e ele continua o quê? Vazio, doente, chorando, sofrendo. Porque em nenhum momento no seu processo de amadurecimento foi ensinado que a vida é sofrimento. Mas não é um sofrimento que termina e acaba no sofrimento. É uma vida que tem um sentido para o sofrimento. É o que Nietzsche falava. E olha que eu sou bem crítico ao Nietzsche ali. O problema do ser humano não é sofrer, mas é o porquê sofrer. Se você tem um porquê sofrer, você entende por que sofre. Você aceita o sofrimento.
O que nós criamos? Nós criamos um monte de gente que não aprendeu a sofrer. Por quê? Porque não aprendeu a viver. Olha como é simples a lógica. E não vai fechar a conta mesmo. E não vai fechar a conta mesmo. Num passado não muito distante, por que o processo era inverso, Mateus? Porque já na estrutura do seu ser humano, você tinha uma autoridade, uma base que assegurava que a matemática, a física, a geografia, ciências, a história, o português, ao entrar nesse ser, acabava sendo um complemento dele. Agora é só isso. Porque esse indivíduo que já chega na escola já chega vazio. Porque o pai dele já foi formado nesse vazio. Percebe? Traduzindo e resumindo, o que eu estou dizendo? Que a educação, de uma maneira ou de outra, perdeu talvez sua maior função, que seja a sua dimensão transcendental, de transcendência. Porque nós estamos dentro da sala de aula apenas ensinando técnica. E só estamos ensinando técnica justamente para que esse ser humano saia a serviço de uma sociedade do consumo. Percebe? Você tem que sair para trabalhar. Você tem que aprender a fazer o robô. Volto lá, né? Você tem que aprender a programar um computador. E beleza. Só que aí que tá. Isso não é a finalidade. Não pode ser a finalidade. Porque se foi a finalidade, realmente você esvaziou o que é a educação. O que nós estamos fazendo, então? Nós estamos transformando o que antes era conteúdo em qualquer coisa. E nem os conteúdos são ensinados mais, né? Porque cada vez mais você vai percebendo que vai se enxugando o conteúdo, resumindo os conteúdos, compactando os conteúdos. Por quê? Porque novas informações vão empurrando esse conteúdo para o submundo. Não é à toa que o que a gente percebe. Ensina-nos não mais os conteúdos, mas sim a mexer com o terminal. E aí é lindo, é incrível, é genial. A criança lá no 6º ano aprendendo a fazer um robô de Lego e o robozinho andando em cima da mesa e tal. Ou levantando a caixinha, tum. É lindo, só que olha como é assustador. Que é a mesma criança que meia hora depois vai estar no banheiro chorando, tentando passar o negocinho do apontador no pulso.